Olá, criancinhas! A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Quem irá ministrar a lição para vocês sou eu, professora Bruna. Amém? Então vamos orar agora para começar a nossa lição. Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos neste momento, Senhor. Dedicamos este momento, Senhor, para aprender mais de Ti. Se faça presente em nós, Espírito Santo de Deus. Cuida de cada vida que está assistindo este vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos falar sobre a lição 10. A lição 10 tem como tema Quero mudar também. Quem aqui quer mudar? Eu quero. Você quer? Então, este é o momento para entender que tipo de mudança é essa. O nosso tema também fala sobre fé. Para mudar, nós temos que ter fé. E a fé gera transformação de vida. Olha que interessante, vamos falar sobre tudo isso hoje. O nosso versículo-chave é: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Hoje nós vamos falar algumas histórias que retratam atitudes de fé, principalmente quando Jesus estava aqui neste mundo. Como vocês já sabem, Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio em terra, sendo Deus, para salvar a vida da humanidade. Mas aí, professora, seremos salvos de quê, afinal de contas? Então, nós seremos salvos, nós fomos salvos do pecado que um dia, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva cometeram, que foi comer o fruto que Deus disse que não era para comer. Não foi a questão somente de comer, a questão foi a intenção no coração de Adão e Eva, certo? E a partir disso, eles cometeram um ato pecaminoso. Então, entenda uma situação. Quando nós começamos a pensar, coisas que desagradam a Deus, nós, consequentemente, teremos uma atitude, certo? E, geralmente, a atitude é desobediência. Então, resumindo, quando nós pensamos em pecar, a segunda atitude é fazer. Esse é o problema, Porque a humanidade inteira caiu em pecado. Então, quando Jesus veio, ele veio para nos salvar disso, do pecado. Então, vamos lá começar a nossa historinha. Vamos falar sobre Zaqueu. Alguém conhece Zaqueu? Eu conheço a história dele. Então, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico. Muito rico. Mas Zaqueu, ele era pequeno, ele não era grande. Ele era rico e era pequeno. O que aconteceu foi que Jesus estava passando ali por perto, numa cidade chamada Jericó. E Zaqueu queria conhecer Jesus. Mas ninguém dava bola para ele, porque ele era muito rico, E fora que ele também não queria andar perto das pessoas. Mas ele teve uma ideia. O que foi que aconteceu? Ele teve a excelente ideia de subir numa árvore. Ele achava que ninguém ia perceber que ele estava subindo na árvore para ver Jesus. Mas Jesus viu onde ele estava. Quando Jesus viu onde ele estava, ele falou assim: Zaqueu, desça dessa árvore, porque eu quero estar na sua casa, eu quero comer na sua casa. Olha só que interessante, Jesus queria comer na casa de Zaqueu. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu agradeceu, recebeu Jesus, deu comida para Jesus e depois ele disse: Jesus, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E ele era muito rico, imagina, ele dar metade dos bens dele aos pobres. Com certeza ia ajudar muito, não é verdade? E ele ainda disse mais, ele disse que ele ia dar 3 vezes, 4 vezes o valor que ele tinha extorquido porventura de alguém. O que é extorquir? É pegar sem permissão. Extorquir é pegar uma coisa que não é sua, certo? E isso provavelmente foi relacionado a dinheiro. Não sabemos, a Bíblia não diz o que foi, mas ele disse que ia devolver, o importante é essa informação, que ele ia devolver 4 vezes aquilo que ele tinha pegado que não era seu. Olha que interessante. E sabe o que Jesus falou nessa hora?
que alguém estava sendo salvo naquela casa, que naquela casa tinha chegado salvação de Deus. Olha que bênção! Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar, não é verdade? E se ele veio nos salvar, Zaqueu deu ouvidos a ele. Zaqueu deu ouvidos, se arrependeu daquilo que ele estava fazendo e ainda se propôs a amar ao próximo, dando aquilo que ele tinha, se sacrificando por amor a Cristo. Olha que interessante, vocês estão entendendo o que essa palavra está nos ensinando? Está nos ensinando que quando temos fé nos princípios de Jesus, que é amar ao nosso próximo, que é ajudar ao nosso próximo, aqueles que precisam, que é devolver aquilo que não é nosso, não é verdade? Que é perdoar, que é adorar a Jesus, acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, o que vai acontecer? Nós seremos salvos. Olha que legal, isso é incrível, isso é maravilhoso. Essa é uma das histórias em que devemos meditar. A história de Zaqueu. Amém, crianças? A segunda história que vamos contar se trata de Nicodemos. Creio que vocês já devem ter ouvido esse nome. Nicodemos é um homem muito importante. Naquela época, é óbvio, né? Hoje, ele é uma das histórias famosas da Bíblia. Nicodemos era um homem muito conceituado, era muito importante na lei judaica da época. Nicodemos veio a Jesus uma certa noite e disse: Mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, porque como seriam feitos tantos sinais milagrosos se o Espírito de Deus não estivesse com ele? Olha só o que Nicodemos falou para Jesus. E Jesus disse assim para ele: Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Jesus falou para ele que tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos disse para ele: como é que um velho vai nascer de novo? Será que ele vai voltar para o ventre da mãe dele de novo, uma segunda vez, já sendo velho? Olha a pergunta de Nicodemos. Né? Ele teve as dúvidas dele. Quem não falaria a mesma coisa, não é verdade? Só que o detalhe é que Jesus estava falando do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Carne é carne, espírito é espírito. Nós vivemos pelo sopro divino. Nós temos a nossa carne, que é o pó da terra, vocês lembram? Mas nós temos vida porque o próprio Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E o sopro que veio para o nosso corpo, para dar vida a este corpo, é o Espírito de Deus, certo? E o que aconteceu? Nicodemos não estava entendendo o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo para ele que nascer de novo era com relação ao Espírito, certo? Ele tinha que renovar a mente dele com relação a isso. Jesus ainda disse mais. Jesus disse assim: ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? Ele fala do batismo nas águas. Vocês sabiam disso? Quando vocês fizerem mais ou menos 11, 12 anos de idade, vai chegar um momento que vão perguntar para vocês, né, se vocês querem prosseguir a adolescência de vocês aceitando Jesus. E a partir dessa aceitação de Jesus Cristo como único Salvador, a segunda etapa é mergulhar nas águas. Vocês já devem ter visto alguém se batizar nas águas, não é verdade? Então, o batizar nas águas tá falando sobre isso. Quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, batiza-se também em águas, certo? Para afirmar sua decisão. Assim, simbolicamente, espiritualmente falando, o Espírito, ele nasce de novo. Quando você mergulha, você é um homem velho. E quando você volta do mergulho, você é nova criatura. Nova criatura em Cristo Jesus. E assim começa uma nova vida. Dessa forma, é um passo para entrarmos no reino de Deus. Mas Cristo fala que devemos fazer isso, certo? Hoje tivemos lições valiosas sobre ter fé. Sobre como Jesus impactou a vida de muitas pessoas, mas tudo dependeu da decisão delas, né, em ter fé em Jesus.
Eu profetizo na vida de vocês fé. Eu profetizo na vida dos familiares de você fé em Jesus Cristo, porque daí em diante a sua vida será transformada e o caminho disso tem como resultado salvação e vida eterna com Jesus, com Deus. Amém? Se vocês creem, então fechem os seus olhos e vamos orar. Vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos ajude a ter fé, a ter mais fé. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos nessa noite, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha agir nas vidas das crianças, nas nossas vidas, dos professores, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu desça com Teu poder, unção e glória, Senhor, e nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê fé, nos dê força, nos dê convicção, Senhor, que as nossas atitudes, Senhor, possam transformar nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, meu Pai, que um dia Tu possa nos aprovar e nos salvar e nos levar para a glória contigo, Senhor. Esteja conosco no decorrer deste dia, nos abençoa, nos ajuda e nos protege. É o que te pedimos, Senhor, nesta hora te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a presença de vocês nesta hora, certo? E glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito. Até a próxima semana, se Deus quiser.